Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Convida a vereadora mirim Alice Schlemper Andrietti para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, da preservação especial, da informação, cultura, lazer, esportes, diversão e espetáculos. Artigo 75. Toda criança ou adolescente terá acesso a diversões e espetáculos públicos classificados como adequado à sua faixa etária. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata da nona reunião ordinária mirim. A ata da nona reunião ordinária mirim, 27/7/2026, às 15 horas. Em 27 de julho de 2026, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a nona sessão ordinária mirim do ano, sob a presidência da vereadora mirim Helena Beatriz Filisbino. Em seguida, a presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata. Estando ausentes, a vereadora mirim Laura Maria Isopucena, justificadamente contestado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino nacional. O vereador mirim Vitor Correia fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira secretária fez a leitura da ata da 8ª sessão ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos 30 de 2026, a emenda modificativa número 1 de 2026, bem como o projeto de lei número 1 de 2026, os quais foram aprovados, nada mais havendo a tratar. A presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de agosto de 2026, às 9 horas, nessa Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada.
Solicito a vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. 10ª reunião ordinária Mirim, 10/8 de 2026. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos, número 31 ao 36 de 2026. Projeto de lei número 2 de 2026 e emenda modificativa do número 2 de 2026. A ordem do dia. Vice-presidente, peço pela ordem, peço que retire o requerimento 32 da sessão ordinária de hoje. Ok, vereadora. Acato como requer. Convido neste momento a senhora Maria Eduarda Rodrigues Estanque para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Eduarda e hoje eu estou aqui como representante da Associação de Amigos, Pais e Portadores da mielomeningocele aqui de Blumenau, a APPM. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o Agosto Laranja, que é o mês de conscientização sobre a mielomeningocele. É uma lei que foi criada aqui em Blumenau pelo vereador professor Gilson. Falando sobre a mielomeningocele, a mielomeningocele é uma doença, uma malformação do tubo neural que ela comete a gestação entre a 3ª e a 4ª semana. A gente consegue encontrar algumas variações desse nome, como espinha bífida oculta, meningocele, lipomielocele, mielomeningocele, e essas variações elas ocorrem de acordo com a intensidade e gravidade da lesão que ocorre na medula. Dentre os problemas associados que essas pessoas enfrentam estão a alteração de força e sensibilidade de membros inferiores. Isso ocorre porque justamente a mielo ocorre na medula e acomete nervos espinhais da medula. Com essa alteração de força e sensibilidade, a gente consegue observar a dificuldade de locomoção, por exemplo, desses pacientes. Outra coisa que acomete esses pacientes, comumente, é a bexiga e o intestino neurogênico. E a gente consegue, muitos desses pacientes possuem a incontinência urinária e fecal. E muitas vezes, muitos deles precisam fazer a sondagem intermitente. Também é comum que a gente observe nesses pacientes uma malformação chamada Arnold-Chiari tipo 2. E essa malformação, ela vem junto com a mielomeningocele e acomete a parte do cerebelo dessas crianças e faz com que eles muitas vezes possuam a hidrocefalia. E a gente ouve muito comumente a pergunta: será que a mielomeningocele tem cura? E a resposta é não. A mielomeningocele não tem cura. E a gente vem buscando formas de aumentar a qualidade de vida dessas pessoas. A mielo, independente de quando feita, é necessário ser feito uma correção. Se for descoberto antes da 27ª semana de gestação, essa correção pode ser feita de forma intraútero. Se não, ela vai ser feita nas primeiras horas de vida da criança logo após o nascimento. Outra cirurgia que essas crianças comumente precisam passar, devido à hidrocefalia, é a derivação ventrículo-peritoneal, conhecida como DVP, que muitos dos nossos pacientes possuem ela. Ambas as cirurgias são formas de aumentar a qualidade de vida dessas crianças. E falando sobre qualidade de vida, aqui em Blumenau, a gente tem uma associação chamada APPM, que é a qual estou representando hoje. Na APPM, a gente fornece alguns serviços principais, que são, por exemplo, a fisioterapia neurológica. Como comentei, esses pacientes possuem alteração de sensibilidade e força em membros inferiores, que dificulta a autonomia deles. Então, a fisioterapia, a gente gosta de falar que é um casamento sem divórcio. Muitos deles precisam, por toda a vida, o tratamento de fisioterapia que a nossa instituição oferece de forma gratuita. Da mesma forma, a gente oferece o serviço de psicologia, tanto para as crianças acometidas, crianças, adolescentes, portadores, quanto para as famílias. E também a gente oferece o serviço de assistência social,
para que as famílias entendam os direitos e consigam ir atrás deles para que promovam a melhor qualidade de vida para essas crianças. Outro serviço que nós oferecemos em nossa instituição é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Esse serviço é feito quinzenalmente em nossa instituição. A gente convida as famílias, a gente traz debates e para as famílias conhecerem cada vez mais os seus direitos e irem atrás. E aí a pergunta vem, né? Por que falar sobre mielomeningocele? Será que não é importante só quem tem saber sobre isso? Por que é importante a gente trazer esse discurso, essa fala aqui nesse momento? E a resposta é para conscientizar. Apesar de eu ter falado que a mielomeningocele não tem cura, muitas vezes os casos podem ser prevenidos. As mulheres que são férteis e estão planejando a gestação podem suplementar o ácido fólico e, com isso, 70% dos casos podem ser prevenidos de forma... 70% dos casos podem ser prevenidos desde que a suplementação seja feita com orientação clínica do médico. Outro motivo também de falarmos sobre a mielomeningocele é conscientizarmos porque, como eu disse, a cirurgia intraútero ela só pode ser feita até a 27ª semana, se indicação clínica. Então, quanto antes as mulheres realizarem o pré-natal e descobrirem, maior a chance de ser realizada essa cirurgia intraútero e promover futuramente uma maior qualidade de vida e autonomia para essas crianças. Da mesma forma, quanto antes essas crianças chegarem para o tratamento de fisioterapia e tratamento clínico da bexiga e intestino neurogênico, maior autonomia eles vão ter quando atingirem a vida adulta. E, por fim, falar sobre inclusão social. Como eu disse, muitos deles atingem a vida adulta com suas limitações físicas, mas ainda assim com muita independência, com muita autonomia. E por isso é importante a gente incluir eles na nossa sociedade. E aí, eu gosto dessa frase, que conscientizar é o primeiro passo para que a gente substitua a pena pelo respeito. E eu estar aqui hoje conversando com vocês, jovens líderes, é com essa intenção. Hoje eu estou falando com um grupo limitado de pessoas e eu gostaria de passar essa missão para vocês, de compartilhar sobre isso com o maior número de pessoas possível. Estar aqui hoje é na esperança de que vocês, enquanto líderes, consigam olhar com um olhar mais crítico pelas dificuldades que as nossas crianças, nossos associados enfrentam no dia a dia, na sociedade, nas escolas. A partir do momento que alguém utiliza o banheiro do deficiente, já é uma dificuldade que eles vão estar tendo depois. E que vocês consigam olhar isso nas escolas de vocês, onde vocês frequentem, com um olhar mais crítico de, opa, isso pode ser um problema para eles. E essa é a mensagem que eu queria trazer hoje. As portas da nossa instituição estão abertas para todos que quiserem conhecer nosso trabalho e um pouquinho mais sobre essa doença. Eu agradeço muito a atenção de todos e tenham um bom dia. Agradeço à senhora Maria Eduarda pelos esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vinda à Câmara Mirim. Fique à vontade para continuar acompanhando os nossos trabalhos. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Alice Schlemper Andrietti, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente João Vitor Fagundes, que por hoje conduz os trabalhos da mesa diretora. Cumprimento os demais membros da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. E gostaria de cumprimentar de forma especial a senhora Maria Eduarda Stank, da APPM. Muito obrigada por vir. Hoje, gostaria de iniciar meu pronunciamento fazendo uma pergunta. O que mais vale para você? Se esconder o que sente ou mostrar seus sentimentos verdadeiros? E o porquê desta pergunta? Pois há bastante tempo venho observando uma coisa preocupante para a sociedade masculina, que é se mostrar para o mundo. Mas como assim? Todos nós sabemos que nós, mulheres, somos sempre mais emotivas, choronas e sensíveis.
e muitas vezes podemos ser sensíveis. Já os homens, quando demonstram essa fraqueza, são vistos como um sexo frágil, fracos, ou recebem palavras com um tom ofensivo. Mas por que isso acontece com os homens? Por conta da fragilidade masculina ou a masculinidade frágil. Ela é a ansiedade e o medo que alguns homens sentem quando acham que não estão seguindo os padrões da sociedade de ser homem. Isso faz com que eles evitem mostrar seus sentimentos, tenham raiva de mulheres independentes e acham que qualquer sinal de afeto é vulnerabilidade. Isso se mostra mais concreto e verdadeiro quando vemos relatos de homens que já podem ter deixado de ir a um encontro ou até mesmo sair de casa com os amigos por conta dessas tristezas e essas mágoas que estão guardadas dentro deles. Por conta disso, eles não sabem como nem pôr para fora e nem como e por onde começar a falar com alguém quando for se abrir, por exemplo, com um psicólogo. E acabam não se conhecendo também direito e além de deixarem de se divertir em certas situações. E isso também se mostra mais concreto por conta dos dados. A prevenção geral, por exemplo, cerca de 3,2% a 5,2% dos homens enfrentam transtornos depressivos, índices estatísticos menores em diagnósticos formais, quando comparados às mulheres. E também a taxa de suicídio. Cerca de 70% a 80% dos casos de suicídio no Brasil e no mundo são de homens, por conta dessa relutância em demonstrar a vulnerabilidade e buscar a ajuda de um profissional. Então, perante todos esses dados, a gente pode notar que eles se escondem no mundo, e é bem notável que nós, que vivemos como, por exemplo, os nossos avós, pais e irmãos, nunca vamos saber o que eles realmente estão sentindo naquele momento, porque a sociedade impõe que homens frágeis são fracos ou até mesmo falam que são menos homens, só por demonstrar o que realmente sentem em algumas situações. Também, várias vezes, vejo as pessoas dizendo que o homem deveria ser do jeito antigo ou tradicional, que eles sejam frios, grossos e estúpidos, mas, na realidade, não é isso que nós queremos. Nós, principalmente as mulheres, queremos sinceridade, verdade no que dizem para nós, e o que mais desejamos é que vocês se unam a gente. Nós buscamos apoio para certas causas. E agora eu gostaria de citar um assunto que a vereadora mirim, Ana Carolina Sontak, já trouxe à tribuna, que é sobre a luta dos direitos das mulheres no Afeganistão. Como, por exemplo, um caso marcante são os homens do Afeganistão, que saíram nas ruas no oeste do país, marchando como uma forma de protesto contra o novo regime imposto sobre as mulheres, para que elas tenham seus direitos plenos. Como podem notar, eles não estavam preocupados e muito menos se importando com o que as pessoas iam falar para eles, ou como que eles iam ser chamados, porque eles estão lá lutando, eles querem ajudar realmente. Eles apenas estavam se importando, né, e ajudando ao máximo com uma luta que é feminina, e isso é extremamente magnífico e agradável de ver. Todos eles ajudando como podem, sem sequer se importar com o que vão e o que vão chamar. E, por fim, trago a mesma pergunta do início. O que mais vale para você? Mostrar seus verdadeiros sentimentos ou se esconder? Eu espero que, pelo menos, a resposta seja se mostrar. Porque mostrar sentimentos é uma coisa muito difícil, realmente, mas, às vezes, é muito importante. E agora eu vou falar especificamente com todos os homens e meninos que estão aqui me ouvindo. Tanto os meus colegas vereadores mirins, os que me assistem, os que estão no público e até mesmo os que trabalham aqui. Vocês são fortes. Não precisam ter medo de mostrar o que realmente sentem perante certas situações, pois todos nós choramos, ficamos tristes e sensíveis. Que vocês consigam se libertar deste enorme peso que fique sobre vocês. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Carolina Sontak da Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue Gustavo Richard, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, João Vitor Fagundes, que por hora conduz os trabalhos. Cumprimento todos os membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, minha mãe, Daiana Francine Sontag, que está aqui presente hoje, e a Maria Eduarda Stanque, da AAPPM. Bom, quando nós falamos em família, muitas pessoas pensam que são só famílias grandes, pequenas, formadas por pais, tios, avós ou responsáveis. Mas, independente de como ela é formada,
a família costuma ser o primeiro lugar onde aprendemos diversos valores, como responsabilidade, solidariedade e empatia. É dentro de casa que nós damos os nossos primeiros passos e recebemos os primeiros incentivos para acreditar em quem somos. Ao mesmo tempo, sabemos que cada família enfrenta desafios. Nem sempre tudo acontece da forma como planejamos, mas isso não significa que nossos sonhos devem ficar para trás. Foi dentro da minha família que aprendi uma frase que eu levo para a vida. Minha mãe sempre me diz: você pode ser e fazer tudo o que você quiser, basta dedicação. Essas palavras me ensinaram que a dedicação não depende da idade ou da condição em que vive, mas da vontade de continuar e de se esforçar, mesmo com as dificuldades. E por mais que o apoio da família seja fundamental, tudo depende da sua própria dedicação para que dê certo. Quando acreditamos em nosso potencial e contamos com pessoas que nos apoiam, somos capazes de conquistar objetivos que antes pareciam distantes. Inclusive, por conta desse grande apoio, eu estou aqui, hoje, nesta tribuna. Em Blumenau, vemos jovens que participam, por exemplo, da própria Câmara Mirim, de projetos culturais, esportivos e sociais. Essas iniciativas mostram que a idade não impede ninguém de fazer a diferença. Pelo contrário, quando recebemos incentivo, percebemos que somos capazes de nos destacar, ajudar o próximo e até mesmo alcançar sonhos que pareciam difíceis. Por isso, acredito que fortalecer a família é fortalecer toda a sociedade. Quando uma criança ou um adolescente cresce sendo incentivado, ouvido e valorizado, ele passa a acreditar mais em si mesmo. Que possamos continuar construindo uma Blumenau onde cada família seja valorizada e onde nenhuma pessoa deixe de sonhar por conta da sua idade. Afinal, você pode ser e fazer tudo o que você quiser. Basta determinação. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Arthur Barra Vieira, da Dual International School, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, João Vitor Fagundes, que procede os trabalhos da mesa, os demais membros da mesa diretora, os colegas vereadores mirins, público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Eu gostaria também de cumprimentar de forma especial a minha mãe, Pietrine, que me acompanha pela TVL, e a Maria Eduarda Stank, que se dá presente na sessão de hoje. Hoje venho falar de um evento que acontece anualmente aqui em Blumenau, que é promovido pela Prefeitura, os Jogos Estudantis da Primavera. Os Jogos Estudantis da Primavera reúnem milhares de estudantes da rede municipal, estadual e particular para disputarem campeonatos de esportes como futsal, natação, basquete, vôlei e outros mais. Eles acontecem em grandes espaços, como o Complexo Esportivo do SESI. Eu já disputei 3 vezes nos Jogos Estudantis da Primavera, no futsal, mas a maior colocação que consegui ficar foi em 3º lugar. Mas isso não me afeta, porque como meu amigo Vitor disse em sua última sessão, em seu último pronunciamento, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Os Jogos da Primavera não ocorrem apenas aqui em Blumenau, eles ocorrem também em Sergipe e em Anápolis. Uma das coisas que mais gosto nos Jogos da Primavera é o incentivo da cidadania, a saúde e a união entre os estudantes das escolas públicas e particulares. Outra coisa que gostaria de ressaltar é a inclusão, pois os Jogos da Primavera entregam competições de pessoas desportivas e paralímpicas, organizando em parceria com a Secretaria de Inclusão de Pessoas com Deficiência e Paradesporto, o CEIDEP, promovendo a acessibilidade e a cidadania de alunos para atletas na comunidade escolar. Os Jogos têm previsão de início da primeira fase entre o dia 10 e dia 22 de agosto. Já a fase final será realizada entre dia 9 de setembro e 3 de outubro, reunindo estudantes em diferentes modalidades esportivas. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Obrigado. Com a palavra, o vereador mirim Arthur Bianchi Nicola, do Colégio Bom Jesus, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, João Vitor Fagundes, que no momento conduz os trabalhos. Cumprimento os colegas da mesa diretora, os vereadores mirins, público e pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial meus familiares que me acompanham pela TVL e neste dia em especial meu pai Marco que me acompanha, bem como todos os pais que nos acompanham pela TVL. Além disso, cumprimento também a representante da AAPPM, Maria Eduarda Rodrigues Estanque, que nos prestigia no dia de hoje. Quem é que transforma garotos em homens? Muitos heróis usam capa, outros usam uniforme, macacão e jaleco, e chegam em casa tarde após um longo dia de trabalho e ainda assim acham tempo para ficarem com sua família. Hoje em dia é muito fácil sermos influenciados por certos conteúdos na internet que, ao crescermos, vemos o quão banais eles realmente eram. Porém, em meio de todas essas influências, há uma que se destaca e permanece por toda a vida, a de um pai. Ser pai é muito mais do que simplesmente se alegrar de ter um filho ou uma filha que você se orgulha de poder chamar de filhão ou princesa. Ser pai é ser o rochedo da família, é ser aquele com quem sempre podemos contar, que possui os melhores conselhos e sempre quer o nosso bem. Ser pai é ser modelo aos filhos, é ser um exemplo de firmeza e ao mesmo tempo de leveza e descontração. É ser alguém que mostra aos filhos como se deve tratar a esposa e que ama tanto a sua família que sempre consegue encontrar tempo a ela, mesmo após um longo e cansado dia de trabalho. É ser o provedor e o porto seguro de sua casa. Ser pai é ser aquele homem que, após levarmos um capote de bicicleta, olha para você e diz: "Vamos lá, filhão, levanta e continua." Às vezes só percebemos a grandeza de nossos pais quando crescemos. Não esperem esse dia para dizer um simples e caloroso "Muito obrigado, pai." É importante entendermos que os pais também são humanos e por isso eles erram, eles têm dúvidas, eles não sabem de tudo. E por isso que eles precisam do nosso apoio. Os pais também ficam tristes às vezes. Nós precisamos sempre agradecer a presença deles e também sermos o rochedo deles quando eles se entristecerem. Com tudo isso em mente, e como representante de uma escola católica, permitam-me trazer uma passagem do livro de Êxodo, que mesmo pertencente à tradição cristã, convida-nos à reflexão sobre um valor universal, o respeito e a gratidão aos pais. Abro aspas. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Fecho aspas. Hoje homenageamos todos os pais que, com dedicação e amor, ajudam a formar o caráter dos filhos. E também lembramos daqueles que, por diferentes circunstâncias, não tiveram essa figura em casa, que nunca os faltem figuras que possam auxiliar no processo. Bom, é importante lembrarmos também dos pequenos momentos e de como muitos momentos importam na vida de um pai e de um filho. Por isso peço à TVL que mostre as imagens. Bom, semana passada eu e meu pai tivemos a honra de irmos ao programa Ver Mais e nós temos um interesse em comum com a música e foi um momento muito especial para nós dois, porque nós conseguimos, achar algo que nos conecte e trazer isso ao público foi muito especial, porque são momentos como esse que marcam a relação de um pai e de um filho. A você, pai, meus mais sinceros agradecimentos. Que nunca lhe falte saúde, alegria e prosperidade. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela atenção de todos, ou como diria um alemão, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. E a você, pai, meus sinceros agradecimentos. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, o vereador mirim Ismael Bernardo de Oliveira, da Escola Básica Municipal Pedro I, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, João Vitor Fagundes, que por hora conduz os trabalhos da mesa. Em seu nome, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e demais pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial minha mãe e minha madrinha que me acompanham pela TVL e Maria Eduardo Stanque, que hoje se encontra presente. Hoje subo a essa tribuna para falar sobre a importância da Prefeitura ouvir a população e dar a devida atenção aos requerimentos apontados pelos vereadores mirins. Muitas vezes, ouvimos que Blumenau é uma cidade organizada, desenvolvida e referência em diversos setores. E, de fato, temos muitos motivos para sentir orgulho da nossa cidade. Porém, amar Blumenau também significa reconhecer que ainda existem desafios e problemas que não podem ser ignorados. A população paga seus impostos, esperando que eles retornem serviços públicos de qualidade. Espera ruas bem cuidadas, espaços públicos conservados, atendimento eficiente, segurança, educação de qualidade e investimentos que realmente façam a vida das pessoas. Quando as expectativas não são atendidas, é natural que a população questione, cobre e apresente sugestões. Questionar não significa atacar. Questionar não significa desrespeitar. Cobrar não significa atacar. Apontar um problema não significa ignorar tudo aquilo que foi feito. Pelo contrário, um bom governo é aquele que reconhece os desafios, escuta as demandas e trabalha para encontrar soluções. Nós, vereadores mirins, também fazemos a nossa parte. Conversamos com as escolas, ouvimos moradores, identificamos problemas e apresentamos requerimentos pensando no bem da comunidade. Por favor, vice-presidente, que gostaria de ouvir a parte da vereadora mirim, Alice. Com autorização do orador, concedo a parte à vereadora Alice. Bom, Ismael, eu vim mesmo aqui para parabenizar você por ter trazido esse tema, porque realmente os nossos requerimentos aqui dentro da Câmara Mirim, também dos vereadores adultos, são muito importantes, porque a gente está realmente se importando, tanto com o nosso bairro, com a nossa cidade e também com as nossas escolas. E meus parabéns. Muito obrigado e coloco suas palavras em meu pronunciamento. Vice-presidente, gostaria de ouvir a palavra do vereador mirim, Matheus. Com autorização do orador, concedo a parte ao vereador mirim, Matheus. Assim como a Alice, eu quero te parabenizar por trazer um tema tão pertinente a essa casa. Muitas das vezes a gente é eleito, né? Nós, vereadores mirins, a gente foi eleito com esse objetivo de representar o nosso bairro, a nossa comunidade, nossas escolas. E, portanto, a gente traz as demandas. E o mínimo que a gente espera é que elas sejam, pelo menos, respondidas. Então, muito obrigado por usar a tribuna para falar por nós, vereadores, e por toda a comunidade. Muito obrigado e coloco suas palavras no meu pronunciamento. Gostaria de ouvir a vereadora mirim, Laura Maria Isopsana. Com a autorização do orador, concedo a parte à vereadora mirim, Laura. Bem, como os outros três, eu realmente vim aqui te parabenizar, porque você falou, acho que uma coisa que todos nós aqui estávamos querendo falar, que você conseguiu falar sobre os nossos requerimentos e até da Câmara dos Adultos, porque nós fazemos os nossos requerimentos, fazemos a nossa parte e, no fim, acabamos que não dá certo, ou acaba que não é feito. E para quem que vai os questionamentos de por que não está acontecendo? Para nós, hora ou outra, quando a pessoa chega e fala, por que isso ainda não veio? Por que ainda não está resolvido? Nós fazemos a nossa parte, mas muitas vezes isso não é resolvido e a culpa não é nossa, mas vai para cima de quem dá culpa? Dos vereadores mirins, porque as pessoas não sabem que, no fim, ainda tem que ir para o executivo, tem que ser aprovado. E quando isso demora, sobe a culpa para os vereadores mirins. Por isso, eu gostaria muito de te parabenizar, porque você falou uma coisa muito importante. E eu acho que, realmente, meus parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado pelas suas palavras e coloco suas palavras no meu pronunciamento. Senhor presidente e vice-presidente, gostaria de adicionar mais 2 minutos ao meu pronunciamento devido às apartes. Concedido mais 2 minutos ao seu pronunciamento. Cada documento entregue nesta casa representa muito mais do que um simples papel. Representa a voz de pessoas que confiaram a sua palavra em nós. E muitas vezes são situações do nosso próprio dia a dia que mostram a importância desses pedidos. Na escola Pedro I, por exemplo, os alunos precisam atravessar uma via próxima à BR. Por isso, medidas como a implantação de faixas elevadas seriam de suma importância para aumentar a segurança dos estudantes e de toda a comunidade, principalmente nos horários de maior movimento. Outra situação que merece atenção está relacionada ao transporte urbano. Todos os dias, os alunos acabam chegando entre 15 e 20 minutos atrasados.
pois os horários de transporte não estão de acordo com o horário de início das aulas, que acontece às 13 horas. Por isso, é necessário que os horários do transporte sejam ajustados, para que os alunos possam chegar à escola no horário correto e não sejam prejudicados no início das atividades escolares. Esses exemplos mostram como situações que fazem parte da nossa rotina podem gerar problemas para os estudantes e como os requerimentos apresentados nessa casa podem contribuir para buscar soluções. Até o momento, os vereadores mirins já apresentaram 28 requerimentos ao Poder Executivo de Blumenau. São 28 propostas construídas a partir das necessidades da população, discutidas e aprovadas nesta casa. No entanto, até agora, nenhum desses teve sua devida resposta. Sabemos que a Prefeitura e as secretarias possuem inúmeras demandas. Sabemos que nem todos os pedidos podem ser atendidos imediatamente. Sabemos também que algumas situações dependem de planejamento, orçamento, estudos técnicos e diferentes etapas administrativas. E nós compreendemos isso. O que pedimos é algo essencial para manter esse diálogo entre a administração pública e a população. Uma resposta. Quando o requerimento é respondido, mesmo que a resposta seja negativa, existe transparência. Assim, percebemos que a nossa voz foi ouvida, recebemos uma posição sobre a proposta enviada e estabelecemos um diálogo com o Poder Executivo. Como jovem, percebo que muitas pessoas reclamam dos problemas da cidade, mas acabam acreditando que nada vai mudar. Eu penso diferente. Acredito que mudanças acontecem quando alguém decide levantar a voz com respeito, apresentar ideias e cobrar melhorias de forma responsável. Por isso, faço um apelo para que a Prefeitura continue fortalecendo o diálogo com a comunidade e também dê a devida atenção aos requerimentos apresentados pelos vereadores mirins. Porque quando o jovem é ouvido, ele aprende que a sua voz tem importância. E quando uma comunidade é ouvida, ela passa a acreditar que a sua participação pode mudar a realidade. Estamos trazendo necessidades observadas em nossas escolas, em nossos bairros e nas nossas comunidades. Administrar uma cidade é uma grande responsabilidade. Cada decisão tomada impacta milhares de famílias. Senhor presidente, gostaria de dar um minuto para terminar meu pronunciamento. Concedido um minuto para finalizar o pronunciamento. Por isso, planejamento, transparência e compromisso devem estar presentes em todas as ações do poder público. Finalizo lembrando que a política só faz sentido quando melhora a vida das pessoas. Que nunca falte coragem para reconhecer os problemas, humildade para ouvir e determinação para buscar soluções. Tenho certeza que responder os requerimentos dos vereadores mirins já é um passo importante para fortalecer o diálogo entre o poder público e a juventude. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Isabel Konkevitz Volter, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, João Vitor Fagundes, que por hora reside de trabalhos, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Também cumprimento de forma especial a Maria Eduarda Stank, representante da AAPPM. Na série Euforia, da HBO, acompanhamos a história de Mad e Nate, um casal que, ao decorrer da série, apresenta um grande nível de possessão, assédios, mentira e representa fielmente o dia a dia de um relacionamento tóxico. Na realidade brasileira, é comum encontrarmos relacionamentos tóxicos entre amigos, familiares, casais e etc. E é muito provável que você conheça ou já ouviu falar de uma relação neste nível. Se faz necessário identificar o quanto antes qualquer sinal de relação desse tipo, pois pode ser nocivo para ambas as partes. O termo relacionamento tóxico foi popularizado por Lillian Glass em 1995. Ele se refere a vínculos que prejudicam mais do que beneficiam, caracterizados por padrões de comportamento nocivos que corroem a saúde emocional e a autonomia das pessoas envolvidas. Mas esse tipo de relação destrutiva acaba afetando o mental e o físico, além de causar traumas psicológicos, insegurança, ansiedade, depressões e, em casos mais extremos, o suicídio. Segundo o levantamento da OMS, Organização Mundial da Saúde, de 2021, cerca de 736 milhões de pessoas são submetidas à violência física ou sexual por parte do seu parceiro. Com esses dados, é possível notar que a situação pode estar mais perto do que parece. Por exemplo, no caso Eloá, em que seu ex-namorado Lindenberg manteve-a em cárcere privado por quase 100 horas, quase 5 dias seguidos.
E a motivação do homem de fazer isso foi o fato de Eloá ter terminado com ele. Note-se a diferença de idade. Na época, Eloá tinha 15 anos e Lindenberg tinha 22. Esse caso chocou o nosso país e causou um grande tumulto em São Paulo. Outro caso, fruto de relações assim, foi o de Elise Matsunaga, que, anos após brigas, discussões e agressões, e também traições, uma discussão rotineira levou ao sério trágico de um assassinato de seu ex-parceiro, Marcos Matsunaga. Contudo, se faz necessário que a mídia nacional alerte em casos desse tipo, e seja em avisos, séries nacionais, redes sociais, etc. E também se faz necessário que o Estado invista em casos desse tipo e que o Sistema Único de Saúde, o SUS, também avise e auxilie pessoas nessa situação. E com essas medidas, possa diminuir os casos de relacionamentos tóxicos em nosso país e em nosso mundo. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Kiara Cauane Passos Ferreira, da Escola Cívico-Militar Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento o vice-presidente João Vitor Fagundes, que nos momentos conduz os trabalhos da mesa diretora. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Cumprimento também de forma especial a Maria Eduarda Estanque, da APPM. Seja muito bem-vinda. Hoje, trago uma reflexão sobre um assunto que venho pensando há muito tempo: a relação entre a escola e a preparação dos jovens para o futuro. Será que a escola está preparando os jovens somente para as provas ou também para os desafios da vida? Eu penso nisso porque passamos grande parte da nossa vida na escola. É lá que a gente faz amizades, a gente convive com pessoas totalmente diferentes de nós. Nós começamos a fazer mais escolhas conforme o tempo vai passando e também começamos a construir o nosso futuro. E muitas das vezes eu me pergunto se nós estamos aprendendo tudo aquilo que realmente vamos precisar usar quando estivermos na vida adulta. Normalmente, quando pensamos em vida adulta, nós pensamos em empregos, contas para pagar, escolhas importantes e desafios que fazem parte dessa fase da vida que um dia todos nós vamos passar. Mas quantos adolescentes saem da escola hoje sabendo lidar com o próprio dinheiro? Quantos jovens saem da escola sabendo economizar de uma forma inteligente? Quantos deles saem da escola, das instituições, sabendo lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, sabem lidar com as cobranças do dia a dia, ou sabem mesmo cuidar da própria saúde mental? Muitas vezes nós ouvimos a seguinte frase: os jovens são o futuro, mas para o futuro existir, nós também precisamos estar preparados para ele. E eu acredito que essa preparação, ela não envolve somente, ela envolve também ter autonomia, ter equilíbrio emocional e também ter consciência sobre as nossas atitudes. Eu acredito também que saber economizar, saber fazer investimentos inteligentes, saber lidar com pessoas, saber lidar com si próprio também deveriam ser ensinados nas instituições. Mas eu também quero deixar muito claro que o que aprendemos na escola continua sendo fundamental, continua sendo importante. Muito pelo contrário, tudo que a gente acredita, tudo que a gente é ensinado na escola continua sendo fundamental. As matérias, elas nos ajudam a ter o conhecimento necessário para a nossa vida. E aprender sobre conhecimento, sobre matemática, ciência, literatura, continua sendo fundamental. A proposição que eu defendo é que as escolas, elas atualizem o seu currículo escolar, que elas parem e pensem como seria bom implementar atividades pedagógicas ou até mesmo aulas que ensinassem coisas que, na minha opinião, são importantíssimas, como finanças, como lidar com pessoas e a própria saúde mental. Mas também podemos pensar sobre uma questão: será que o conhecimento acadêmico e a preparação dos jovens para o futuro precisam caminhar separados? Eu acredito que não. Eu penso que a maior dificuldade atual da educação seja justamente juntar essas duas coisas. Então, eu acredito que a educação ela tem que continuar ensinando os assuntos importantes que são ensinados nas instituições, mas também fortalecer aprendizagens que vão fortalecer o conhecimento dos jovens para o futuro. Que eles vão ter situações reais em que eles vão poder se virar sozinhos, situações da vida real lá fora.
Porque no futuro nós não seremos somente alunos, não seremos somente vereadores mirins, nós seremos pais, mães, empreendedores, trabalhadores. E quanto mais conhecimento nós tivermos, mais escolhas boas e certas nós faremos ao longo do caminho, ao longo da nossa vida. Como vereadores mirins, acredito que pensar na educação seja um marco muito fundamental, porque nós estamos representando uma escola, estamos representando muitas instituições. Então, pensar nessa questão é muito crucial. Então, diante disso, eu deixo essa reflexão. Além de preparar os estudantes para as provas, para as atividades, será que nós estamos sendo preparados para os desafios reais que nós vamos enfrentar no mundo afora? Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Laura Maria Isopucena, da Escola Básica Municipal, professora Zuma Souza da Silva, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, João Vitor Fagundes, que por hora conduz os trabalhos dessa sessão. E cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a Maria Eduarda Stank, muito bem-vinda. Para muitas pessoas, riscar uma carteira escolar ou rasgar a capa de um livro não é nada demais. Mas, com o passar do tempo, esse vandalismo ele pode acabar evoluindo para o vandalismo ao patrimônio público, que é um crime e pode gerar muito mais consequências do que uma parede pichada ou uma carteira quebrada. Aqui em Blumenau, tem uma lei que garante uma multa de R$15.000 para cada ato de vandalismo, podendo variar de valor conforme o que foi vandalizado. Além de que o responsável pelo ato também terá que pagar para a limpeza e manutenção do monumento que foi danificado. Além disso, se ele não pagar, ele também vai ter o seu nome sujo e vai ter mais dificuldades para fazer empréstimos, financiamentos ou até compras parceladas. E caso ele seja menor de idade, a dívida vai para os pais. Essas pessoas que picham paredes ou até monumentos históricos, elas não começam com coisas tão grandes como monumentos. Elas começam com o básico, as pequenas coisas. Algumas portas chutadas ali, alguns clipes dentro de ar-condicionados aqui, por exemplo, o que aconteceu na minha sala de aula, e aos poucos vão sendo formados adultos que não sabem a diferença do que é seu, do que é do outro e do que é de todo mundo. Por isso, a escola não pode tratar esse tipo de ação com simples, não pode, com simples palavras. Ela deve fazer os alunos vivenciarem as consequências do que eles fizeram. Principalmente porque a escola é o primeiro espaço público que faz parte da vida dos alunos no dia a dia. Uma punição de caráter educativo pode ser muito eficaz. Por exemplo, ajudar a reparar aquilo que eles sujaram ou na organização de algum espaço, por exemplo, a biblioteca, entre outros. Eu gostaria de pedir para a vereadora Mirim fazer a autorização. Com a autorização do orador, concedo a parte à vereadora Mirim Alice. Lara, eu gostaria de parabenizar você por ter trazido esse tema e também já destacar que, também você falou ali, que a empatia não começa só, principalmente pela educação dos pais, também começa pela gente, porque a gente tem que ter a responsabilidade de pensamento de que a gente está destruindo órgãos públicos. Parabéns. Isso mesmo, muito obrigada. Eu vou adicionar suas palavras no meu pronunciamento. E, juntando com as palavras dela, essas coisas de você resolver e conseguir consertar, viver as consequências das suas ações, você vai perceber que tudo aquilo que é danificado leva tempo e esforço para ser consertado. Porém, antes da escola, também vem a família, que é muito importante para a criação do caráter do jovem, principalmente corrigindo esses atos de vandalismo. Se a família deixar passar esse tipo de ação, ela vai estar, mesmo que sem querer, contribuindo para que o mau comportamento se repita. Educar também ensina respeito ao patrimônio público, porque aquilo que é público é nosso e merece mesmo um carinho do que é nosso, só nosso. Da sua parte, a vereadora Mirim Laura. Gostaria de pedir a autorização. Com a autorização do orador, concedo a parte ao vereador Mirim Arthur.
Bom, achei muito interessante o tema, principalmente sobre as punições. Porque quando um aluno ele faz algum vandalismo na escola, a escola gasta tempo e principalmente dinheiro. E esse dinheiro ele poderia ser utilizado, por exemplo, para melhorar a infraestrutura de uma escola, construir uma sala melhor, às vezes refrigerar com ar-condicionado. Então, achei muito interessante o seu tema. Parabéns. Muito obrigada, vereador Arthur. Eu vou adicionar essas palavras no meu pronunciamento. Por fim, cuidar da escola não é só proteger carteiras, computadores e paredes. É cuidar das oportunidades e do direito de todos os alunos estudarem em um ambiente digno. Por isso, se nós queremos uma sociedade que respeite patrimônio público, precisamos começar no lugar onde todos nós começamos a nossa vida pública, que seria na escola. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Manuela Sofia Borgonovo, da Escola Básica Municipal Anita Garibaldi, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vereador mirim João Vitor Fagundes, que por hora preside a sessão, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial Maria Eduarda Stanque, representante da APPM. Bem-vinda. Você já percebeu que muitas vezes nós sabemos o significado de uma palavra, mas não conseguimos conceituá-la? Enquanto eu pensava em um tema para o meu pronunciamento, eu me lembrei de uma prova que eu tive de língua portuguesa esse ano, o CAED. Nela, deveríamos escrever um texto argumentativo com base em outro texto, com o título Criatividade, dom ou uma habilidade que pode ser desenvolvida? No processo de criação do texto, de produção, eu fiquei pensando, da onde vem a criatividade, como ela pode ser desenvolvida, e argumentei meu ponto de vista. Criatividade é a capacidade de criar, inventar ou inovar. Muitos têm mais facilidade de desenvolvê-la, mas ela é obtida a partir do conhecimento e aprimoramento. Nós nos tornamos mais criativos ao ler, explorar, brincar e, principalmente, ao perguntar. Podemos ver que é uma habilidade que traz destaque, e é exatamente isso que nós, jovens, precisamos ter. No mundo atual, não temos falta de acesso a informações. Tudo está na palma da nossa mão. Com apenas alguns cliques, a informação não é inacessível. Num cenário como este, em que o acesso à informação está cada vez maior, nós devemos buscar destaque, que é exatamente o que o mercado de trabalho busca. E podemos começar desenvolvendo nossa criatividade. Assim, passamos a ver as coisas com outros olhos, diferente da maioria. A criatividade é vista muitas vezes como um pilar para o sucesso, já que o sucesso exige inovação, e a inovação surge a partir da criatividade, do pensar fora da caixa. E, por fim, quero deixar uma frase de Steve Jobs para reflexão. Criatividade é apenas conectar as coisas. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Matheus Klein dos Santos, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente da Câmara mirim, João Vitor Fagundes, que por hora conduz os trabalhos, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Também gostaria de cumprimentar de forma especial a Maria Eduarda Stanque, que representa a APPM, que hoje veio falar sobre o Agosto Laranja. E hoje eu queria falar sobre um evento que aconteceu no mês passado e terminou no início desse mês, que aconteceu entre os dias 23 de julho e 2 de agosto, que foi os Joguinhos Abertos, que Blumenau teve a honra de sediar a 38ª edição dos Joguinhos. A maior competição de base do esporte de Santa Catarina, com parceria do governo do estado, por meio da Fundação Catarinense de Esporte, em parceria com a Prefeitura de Blumenau. Os Joguinhos eles reuniram mais de 9.000 pessoas, entre atletas,
dirigentes, comissões técnicas e muito mais. Também foram representados mais de 110 municípios, esses números demonstram a dimensão da competição e evidenciam a importância de Blumenau sediar eventos desse porte. Durante a competição, todas as cidades competiram em mais de 20 modalidades esportivas. Também, sediar eventos como esse reafirma um compromisso da nossa cidade com o esporte catarinense, demonstrando que Blumenau investe na formação de novos atletas e possui condições de receber tais competições. Além de movimentar a economia local e trazer cada vez mais turistas para a cidade, sejam eles os atletas, mostrar o quanto a gente está disposto a receber eles e mostrar o quanto a gente se compromete em sediar eventos grandes e mostrar o quanto nossa cidade se importa com o desenvolvimento do Estado. Fortalecer o esporte catarinense, manter esse protagonista é, acima de tudo, dar continuidade a uma história que faz parte da identidade da nossa cidade e apoiar os jovens atletas, oferecendo oportunidades para desenvolver seus potenciais e, quem sabe, no futuro representar não apenas a Santa Catarina, mas também ao Brasil. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Rafaela Dávila, da Escola Básica Municipal Bilingue, professora Norma Dignat Huber, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente, que por hora conduz os trabalhos, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje venho falar sobre a importância da saúde mental. Quando ouvimos a palavra saúde, normalmente pensamos em consultas médicas, remédios ou exercícios físicos. Mas a nossa saúde não depende apenas do corpo. A nossa mente também precisa de cuidado. Ela influencia nossos sentimentos, nossos relacionamentos, nossa aprendizagem e até a forma como enfrentamos os desafios do dia a dia. Cada vez mais crianças e adolescentes acabam vivendo com situações de ansiedade, estresse, insegurança, medo e tristeza. Muitas vezes, esses sentimentos ficam escondidos porque existe o receio de ser julgado ou não encontrar alguém disposto a ouvir. Por isso, é tão importante falarmos sobre a saúde mental de forma aberta, com respeito, acolhimento e sem preconceitos. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é um gesto de coragem. Na minha escola, temos uma parceria muito importante com o Instituto Vida. O psicólogo realiza um trabalho com as turmas dos anos finais, por meio de rodas de conversa, criando um ambiente de confiança para que todos os estudantes possam refletir sobre suas ações, suas emoções, seus desafios e a importância de cuidar da saúde mental. Fazer perguntas de forma anônima é uma das coisas que temos. Assim, os estudantes conseguem tirar dúvidas que talvez tivessem vergonha de fazer em público. No final do encontro, todas as perguntas são respondidas com muito respeito, acolhimento e orientação. Essa iniciativa mostra como o diálogo é capaz de aproximar as pessoas e ajudar quem está passando por um momento difícil. Também é importante destacar que a Rede Municipal de Ensino de Blumenau conta com equipes multiprofissionais formadas por psicólogos e assistentes sociais, que realizam atendimentos itinerantes nas escolas. Esses profissionais oferecem apoio à inclusão, acompanhando situações que precisam de atenção especial, desenvolvendo ações voltadas ao cuidado com a saúde mental. É um trabalho muito importante que fortalece a parceria entre escola, estudante e famílias e contribui para que o ambiente escolar seja cada vez mais acolhedor. Como vereadora mirim, acredito que investir na saúde mental também é investir na educação. Um estudante que se sente acolhido, respeitado e seguro consegue aprender melhor, conviver melhor, acreditar mais em si mesmo. Por isso, quero agradecer aos profissionais que dedicam o seu tempo para ouvir, orientar e cuidar das pessoas. O trabalho dos psicólogos
assistentes sociais, professores, gestores e família faz toda a diferença na vida de um estudante. Quero que possamos continuar fortalecendo ações de conscientização, ampliando os espaços de diálogo e incentivando cada vez mais a empatia, o respeito dentro e fora das escolas. Cuidar da saúde mental é cuidar da vida. E quando escolhemos ouvir, acolher e apoiar o próximo, estamos ajudando a construir uma sociedade mais saudável, mais humana e mais solidária. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Vitor Correia, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Hela Altenburg, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, João Victor Fagundes, que hoje preside a mesa. Cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam por meios de comunicação. Cumprimento de forma especial também a Maria Eduarda, que hoje representa a AAPPM. Nas convido os vereadores mirins que estão presentes na casa a olhar a realidade das escolas que representamos, não só nas nossas escolas, mas também em todas as outras escolas de Blumenau. Blumenau conhece muito bem o resultado que a chuva faz. E com esse evento El Niño chegando perto, não poderíamos deixar de falar. Esse evento é um evento climático que causa ações extremas para a comunidade. E podemos observar várias ações da Prefeitura, realizando ações preventivas, preparando para possíveis impactos. E também precisamos olhar para as escolas mais afastadas, mais isoladas, escolas menores, com menos estudantes, que podem ficar fora do assunto, podem ficar fora do centro das discussões. E tenho algumas perguntas para deixar hoje aqui. A infraestrutura está adequada? Telhados estão em boas condições? Tem plano de emergência? Alunos e professores sabem o que fazer diante disso? Temos que olhar também que a escola não serve só como um espaço de aprendizagem. Também pode ser um abrigo da Defesa Civil. E se ela vai fazer e se ela acolhe a comunidade, precisa estar preparada. Precisa fazer isso com segurança. E quando eu falo em segurança durante uma crise, não falo só de pessoas, falo da segurança do patrimônio da escola, que foi conquistado pelo trabalho das APPs e a comunidade e o poder público. Meu papel como vereador mirim é ser agente da transformação, conversar com as direções, ouvir os estudantes, ouvir professores e funcionários, observar a infraestrutura, fazer requerimento e indicações quando necessário. E uma frase que eu quero deixar aqui: a prevenção não começa quando a chuva cai, ela começa quando escolhemos agir antes dela. Que sejamos a geração que não esperou a próxima enchente para agir, para cuidar das nossas escolas, mas que teve coragem de prevenir, proteger e fazer a diferença. Muito obrigada. Passo a palavra à vice-presidente Laura Melisa Puciana para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim João Victor Fagundes, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a vereadora mirim Cumprimento a vereadora mirim Laura, que no momento conduz os trabalhos da mesa. Cumprimento os demais membros da mesa diretora, os colegas vereadores mirins, o público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Também cumprimento de forma especial a representante da AAPPM, a senhora Maria Eduarda Stanque. Seja muito bem-vinda. Todos nós temos sonhos. Sonhamos com uma profissão, uma família, conquistas e uma vida melhor. Mas muitas vezes esquecemos que o futuro que desejamos não acontece por acaso. Ele é construído pelas escolhas que fazemos hoje. Cada decisão, por menor que pareça, tem o poder de mudar o rumo da nossa história.
Quando escolhemos estudar em vez de desistir, estamos investindo em nosso conhecimento. Quando escolhemos agir com honestidade, respeito e responsabilidade, estamos formando nosso caráter. Quando escolhemos aprender com os nossos erros, estamos nos preparando para desafios que ainda virão. Vivemos em uma época em que tudo acontece muito rápido. Queremos resultados imediatos, respostas instantâneas e conquistas sem esperar. Porém, a vida nos ensina que as maiores realizações são fruto das nossas escolhas consistentes, feitas dia após dia. É como plantar uma árvore. No começo, ela é pequena e é uma muda. Porém, com o passar do dia, resiliência e paciência, ela vai se tornar uma árvore forte. As escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, elas são as raízes que vão fazer o nosso futuro. E é verdade que nem sempre podemos controlar tudo o que acontece conosco. Existem situações inesperadas, dificuldades e desafios. Mas sempre podemos escolher como agir a eles. Podemos escolher desistir, continuar, reclamar ou buscar uma solução. Permanecer parados ou seguir em frente. Como jovens, ouvimos constantemente que somos o futuro, mas acredito que somos muito mais do que isso. Somos pessoas que já estão construindo o próprio caminho e criando um legado. Cada atitude de hoje escreve um capítulo da história que contaremos amanhã. Por isso, convido a todos a refletirem: que futuro queremos para nossas vidas? E, principalmente, que escolhas estamos fazendo para alcançar esse futuro? Que tenhamos coragem de fazer escolhas que nos aproximem cada vez mais dos nossos sonhos, que fortaleçam os nossos valores e que nos tornem pessoas melhores a cada dia. Porque o amanhã não começa quando acordamos no dia seguinte. O amanhã acontece hoje, nas decisões que tomamos. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o presidente João Vitor Fagundes para dar continuidade aos trabalhos. Atenção, senhoras e senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 31 da vereadora mirim Laura Maria Isopucena. A vereadora Laura Maria Isopucena requer à mesa diretora mirim que, após o ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de instalar retroprojetores nas salas dos anos finais da Escola EBM Professora Zuma Souza da Silva. Com a palavra, a vereadora mirim autora para realizar a defesa do seu requerimento. Bem, primeiro que um retroprojetor na sala de aula auxilia muito os professores na hora da explicação, conseguindo mostrar exemplos que muitas vezes não podem ser nem desenhados e explicados, fica confuso de entender. Por isso que quando nós temos uma imagem, uma coisa assim para nós vermos, conseguimos entender muito mais. Então, um retroprojetor na sala de aula consegue auxiliar muito na hora do entendimento. Além de que, lá na nossa escola, os projetores eles ficam na coordenação e precisamos, toda vez para conseguir instalar um, precisamos ir na coordenação, pegar um, se não está sendo reservado para alguma outra professora. Daí, quando pegamos, temos que ir lá para a sala e precisamos instalar e ainda conectar no computador. Para isso, já se perde uns de 10 a 20 minutos da aula, porque demora para conseguir, principalmente se os professores não conseguem conectar os computadores. Por isso que, tendo um direto na sala de aula dos anos finais, principalmente, ficaria muito mais fácil para os professores, já que tem alguns professores que preferem explicar as coisas em slides ou tendo textos prontos, como também tem aqueles que gostam de mostrar as imagens. Por exemplo, em história, mostrar algumas artes, algumas imagens para demonstrar o que acontecia, ou em artes para mostrar quadros, em português para mostrar exemplos. Isso seria muito mais eficaz. Principalmente porque tem alunos que não conseguem entender quando é simplesmente explicado. Por isso, eu gostaria de pedir para que botasse os retroprojetores, primeiro porque otimizaria muito a aula, conseguiria fazer a aula começar mais rápido, porque os professores eles têm que sair do horário de recreio deles mais cedo para conseguir instalar o projetor na aula e poder começar a aula na hora. E melhoraria o entendimento dos alunos na hora da explicação. Por isso, eu gostaria de pedir o voto positivo de vocês para que vocês consigam me auxiliar nisso. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação.
Aprovado e a Secretaria para providências. O requerimento de número 32 foi retirado pela autora. Por isso, passamos para o requerimento 33 da vereadora Ana Carolina Sontag da Silva. A vereadora Mirim, Ana Carolina Sontag da Silva, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de implementar novas faixas de pedestre ao longo da rua Henrique Reif, no bairro Nova Esperança. Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. Bom, eu fiz o pedido de implementação de novas faixas de pedestre porque ao longo, né, da rua e nas redondezas, assim, nós temos várias redes de ensino. E essas crianças e adolescentes normalmente voltam a pé para casa e precisam atravessar a rua. Mas nós não temos muitas faixas de pedestre ao longo da rua, o que prejudica e bota em risco a vida de crianças, adolescentes e adultos que passam por ali, além de botar em risco a vida das pessoas que estão dirigindo por ali. Então, peço voto favorável para que a gente possa implementar essas novas faixas e trazer mais segurança para todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado a Secretaria para Providências. Requerimento de número 34 de 2026, do vereador Ismael Bernardo de Oliveira. O vereador Mirim Ismael Bernardo de Oliveira requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providência no sentido de realizar a pavimentação da rua Botavera, ponto de referência número 677. Com a palavra, o vereador Mirim, autor, para realizar a defesa de seu requerimento. Senhor presidente, colegas vereadores mirins, hoje venho defender o requerimento que solicita a pavimentação da rua Botuverá, próximo ao número 677. Essa solicitação se faz necessária, principalmente nos dias de chuva, quando a situação da via se torna ainda mais complicada. Os veículos têm dificuldade para subir, podendo patinar e até mesmo perder o controle. Além disso, ônibus urbanos passam pelo local, transportando estudantes. Por isso, precisamos pensar não somente na condição da rua, mas também na segurança dos alunos e a todos que utilizam essa via. Gostaria, por favor, que a TVL mostrasse essas imagens. A pavimentação ajudaria a melhorar a mobilidade, reduzir os riscos em períodos chuvosos e proporcionar uma passagem mais segura para veículos, pedestres e principalmente para os estudantes. Por isso, peço o voto favorável de todos vocês. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado a Secretaria para Providências. Requerimento de número 35 de 2026, do Matheus Klein dos Santos. O vereador Mirim Matheus Klein dos Santos requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providência no sentido de realizar a implementação e readequação de calçada localizada na rua Benjamin Constante, nas proximidades número 2042, próximo ao ponto de ônibus. Com a palavra, o vereador Mirim, autor, para defender o seu requerimento.
Peço a TVL que mostre as imagens. Como podemos ver, esse é a calçada que eu citei no requerimento. Ela é próxima de um ponto de ônibus e muitos estudantes, né, bem como trabalhadores, os usuários de ônibus em si, passam por essa calçada para pegar o ônibus. Ali não é muito visível, mas logo depois ali da placa escrito The Best, tem um ponto de ônibus. Então, para quem utiliza a calçada, é importante que esteja adequada, né? Porque, por exemplo, como em dias de chuva como este, a pessoa tem que, às vezes, andar na própria rua, o que é um risco muito grande e pode, às vezes, causar até um acidente. Então, para prevenir esse tipo de acontecimento e também melhorar a mobilidade dos usuários de ônibus, bem como dos moradores, eu peço voto favorável de vocês, vereadores mirins, para que a gente possa resolver essa situação. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovada a Secretaria para Providências. Emenda modificativa número 2 de 2026. A emenda suprime o inciso do artigo 3 do PL 2 de 2026. Peço ao vereador mirim Arthur Bianchi Nicola que utilize a tribuna para explicar a sua emenda proposta. Bom, basicamente nós da comissão decidimos omitir o inciso 4º do artigo 3º devido à Lei 5.584 do ano 2000, que já diz que toda escola municipal já deveria ter uma horta em sua escola e deveria ser cultivada pelos estudantes. Por isso se faz o motivo da omissão. Por isso, peço voto favorável para que isso possa ser resolvido e não haja redundância no projeto de lei. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovada a Secretaria para Providências. Projeto de Lei número 2 de 2026, do vereador Ismael Bernardo de Oliveira. O vereador mirim Ismael Bernardo de Oliveira é autor do projeto de lei número 2 de 2026, que institui o programa Escola Sustentável nas escolas de rede municipal de ensino do município de Blumenau, com o objetivo de incentivar a educação ambiental, a gestão sustentável de resíduos e a adoção de práticas de preservação do meio ambiente. Com a palavra, o vereador mirim autor para falar sobre seu projeto. Senhor presidente, colegas vereadores mirins, hoje venho defender meu projeto de lei que cria o programa Escola Sustentável. A ideia principal desse projeto é levar a educação ambiental para dentro das escolas municipais de Blumenau, fazendo com que os estudantes não apenas aprendam sobre sustentabilidade, mas também participem de ações na prática. O programa prevê iniciativas como a separação correta dos resíduos, reciclagem, reutilização de materiais, compostagem e redução do uso de plásticos descartáveis. Além disso, cada escola participante poderá acompanhar suas próprias ações e resultados. Ao final de cada ano letivo, será feito um relatório simples com atividades realizadas. O projeto também prevê a possibilidade de parcerias com cooperativas e outras instituições, permitindo que as escolas tenham apoio para desenvolver essas ações. E por que esse projeto é importante? Porque a escola também é um lugar onde aprendemos a cuidar da cidade onde vivemos. Quando ensinamos uma criança a separar corretamente o resíduo e reduzir desperdícios, estamos criando hábitos que podem ser levados para dentro de casa e para toda a comunidade. Por isso, esse projeto não se trata apenas de lixo ou reciclagem. Ele trata de educação, responsabilidade e do futuro da nossa cidade. Por isso, peço o apoio dos colegas para que possamos avançar com essa proposta e tornar as nossas escolas cada vez mais sustentáveis. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação.
Aprovado e a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão, que será realizada em 24 de agosto, às 3 horas da tarde, no plenário desta Casa Legislativa. Um bom dia a todos.